Olá, seja bem-vindo ao podcast Amigos e Negócios. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo acompanhando este podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Este canal tem o objetivo de compartilhar histórias e experiências de empreendedores, de profissionais que já chegaram ao topo. Você vai saber o antes, o durante e após o sucesso deles. Eu sou o Washington Sanches e através dos meus entrevistados eu vou impactar e trazer para você essas notícias, essas dicas de empreendedorismo para você. Me acompanha aí. E hoje eu tenho como uma entrevistada especial aqui a Larissa Galli. Ela é neurocientista. É isso, Larissa? Isso mesmo. Prazer imenso, Washington. Muito obrigado pelo convite. Eu sou neurocientista, especialista em neuronutrição e nutrição esportiva. Legal. Deixa eu ler um breve currículo seu, que o seu currículo é muito grande, mas eu vou falar um pouco do que a Larissa faz aqui. Você ajuda a alcançar o maior potencial físico e mental e trazer para a alta produtividade dos seus alunos, dos seus clientes, assim que você pode chamar, né? Tem um profundo conhecimento de PNL e neurocoaching. Fez faculdade de administração, fez faculdade de neurociência do comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e tem especialização em neuronutrição pela Harvard. Nossa, que currículo, hein? Bom, você já treinou aí mais de 600 alunos que buscaram aí sair do ciclo da improdutividade e aumentar a performance pessoal. É isso, Larissa? Exatamente. Parece muito complexo isso, né? Mas quando a gente vai falar sobre sair do ciclo da improdutividade, é o tema do momento, que é sair da procrastinação. Às vezes as pessoas acham que são coisas assim estratosféricas, super difícil, mas nada mais é do que ambiente e comportamento. Porém, eu costumo dizer que se fosse tão fácil, não precisaria ter uma faculdade especializada nisso. E é o alinhamento exatamente do seu corpo, mente e espírito que faz com que você chegue nesse propósito. Legal. Agora, como eu disse, a gente precisa saber o antes, né? De como você chegou até aqui. Bom, me fala para mim, você nasceu em qual cidade? Como que foi sua infância nessa sua cidade? Fala um pouquinho. Eu nasci na cidade de Três Lagoas. Aqui em Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, mas meus pais moravam no interior do estado de São Paulo, uma cidade vizinha chamada Ilha Solteira. Meu pai era comerciante e foi um dos fundadores da cidade, assim, digamos, né? E eu cresci, fiquei lá até os 18 anos, onde eu saí e vim para Campo Grande. Como é que é a sua infância lá naquela época? Olha, eu tive uma infância muito boa mesmo, super tranquila. A gente tinha uma condição de vida bem satisfatória e é até engraçado porque as pessoas sempre falam sobre alguma coisa muito dolorida na infância e depois o crescimento. Só que com 22 anos eu já morava em Campo Grande, já era casada, tinha meus filhos. Nunca tive que trabalhar muito na vida, digamos assim. Vamos lá ainda, lá na sua cidade, onde você nasceu. Você lembra da tua adolescência? O que você pensava em ser? O que você falava para suas amigas, para seus amigos? Você lembra dessa fase? Sim, eu com 15 anos, meu pai me ajudou a ter uma empresa. Então, eu já trabalhava com 15 anos. Que legal. Ele me ensinou, ele falava assim, eu só tenho um irmão, né, e eu sou a caçula. Mas eu era muito próxima dele, sou muito próxima dele. E ele já me ensinou a dirigir, já me ajudou a montar uma empresa e me colocou para ser administradora. Então, desde os 15 anos... Você já era administradora? Eu já era administradora. A faculdade veio no meio do caminho para eu buscar uma base mesmo. Legal. Só que eu nunca fui de muitos amigos, porque eu sempre fui uma pessoa, por incrível que pareça, extremamente tímida e fechada. Legal. E dentro do meu crescimento, o meu ambiente era muito adulto. Então... com 15 anos eu já comecei a trabalhar assim
E com uns 17 para 18 anos eu já me casei, né? Então a adolescência foi muito rápida. Por que você resolveu mudar de cidade? Ou você ou sua família? Você que saiu da cidade, seus pais, como é que foi essa mudança de São Paulo para Mato Grosso do Sul? Foi meu pai. Na época, ele sempre foi depositário de bebida da Antártica, da extinta Antártica, e quando houve a fusão, ele foi convidado a vender as ações e ele pegou o valor que ele recebeu e, junto com 2 tios meus que moravam aqui, ele veio empreender em Campo Grande. Eu já tenho família aqui em Campo Grande, né? Sim. Então, para ele foi fácil. Ele veio e acabou trazendo a família inteira. Veio para Campo Grande. Para Campo Grande. Capital de Mato Grosso do Sul. Exatamente. Legal. E foi aqui que você fez a faculdade? De administração? Foi em Dourados. Em Dourados. Foi em Dourados. Foi pela UFGD. Ah, tá. E seu primeiro emprego foi na empresa ou você trabalhou para alguém já? Já trabalhei para alguém. Vixe, já trabalhei muito. Seu primeiro? O meu primeiro emprego, por incrível que pareça, registrado, foi como instrutora de autoescola. Nossa. Eu fiquei sabendo que você já passou por várias profissões, né? Já. Ao longo da entrevista a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, depois do seu primeiro emprego como instrutora, quais são as outras profissões que você já exerceu? Olha, eu já fui gerente da BVP, que é Bradesco Vida e Previdência, supervisora de área. Já trabalhei à frente de uma rede de autoescolas a nível nacional. Já fui sempre gerente de negócios, né? Trabalhei em uma joalheria, que é a Pandora. E depois me especializei numa área bem específica, que é de restaurantes. E eu fui embora para outra cidade e acabei trabalhando com gestão de negócios, tanto na área de joalheria quanto na área de restaurantes. E hoje eu estou retomando isso daí também, mais para neurociências. Legal. Quando você chegou aqui, como que era Campo Grande na época? Tinha WhatsApp, tinha redes sociais? Conta um pouquinho quando você chegou aqui. Olha, eu cheguei em Campo Grande em 1999. Aqui tá muito diferente mesmo. Eu sou da época que a Afonso Pena tinha os trailers de lanche ali na Afonso Pena e final de semana era para lá que a gente ia, né? Então, Campo Grande sempre foi uma cidade muito acolhedora e apesar de ser uma cidade capital, ela tem aquele gostinho de interior, né? Então, eu falo que quem bebe dessa água volta, porque é a 3ª vez que eu volto para cá. Que legal. E você se lembra quando você começou a trabalhar aqui, o seu primeiro cliente, sua primeira venda? Como é que foi esse relacionamento aí? Você fala agora... Aqui já em Campo Grande. Aqui em Campo Grande, agora dessa vez, na primeira vez... Primeira vez, nós estamos lá ainda. Olha, nessa época eu trabalhava com posto de combustível, meu pai tinha 2 postos de combustível e eu trabalhava com ele, né, até... os 22 anos. Qual era a sua rotina lá diária? Eu era da parte administrativa e eu que fazia toda a ligação das empresas que eram parceiras, né, de abastecimento, prefeitura, transportadora, essas coisas. Eu trabalhava ali no interno. Quais eram as dificuldades que seu pai tinha aí na empresa, no dia a dia, naquela época? Funcionário. Era sempre o comportamento do colaborador. Então, quando a gente trabalhava, ia para a parte, eram postos em lugares, eles existem até hoje, muito movimentados, né? E o que acontecia? Sempre tinha muita rotatividade. Falta, essas coisas do comportamento do colaborador mesmo. Eu lembro que tinha muita dificuldade com isso. Até hoje, né? Até hoje. Mas depois eu vou te explicar por que também a neurociências. Tá, me conta mais. Quais são as dificuldades que vocês tinham lá? Você já me disse sobre comportamento de pessoas. E qual que era a solução que vocês aplicavam na época? Olha, essa parte sempre ficou mais com meu pai. Ele é muito empreendedor. Ele é da época que não se falava sobre empreendedorismo, então era comerciante, né? Mas hoje em dia fala-se muito sobre chefia e liderança. Meu pai, ele era um líder na época em que não se existia ainda
tanta falácia sobre isso. Então, ele tentava administrar, tentava dar bônus, bonificação, sempre trazendo funcionário para perto. Tanto que a gente teve funcionários, ele teve, nas empresas dele, funcionários que se aposentaram com ele, famílias que todos trabalharam juntos e nós somos amigos até hoje. Legal. Então, por mais que o comportamento influenciasse negativamente e tivesse esse problema, ele conseguia gerir. E isso de uma forma muito satisfatória, muito positiva. Legal. E depois dessa fase aí dos postos de combustíveis, quando você começou a criar a sua própria identidade profissional para buscar a sua independência? Qual foi o start? Qual foi o momento que você... Olha, dizem que a gente aprende pela dor ou pelo amor. No meu caso, foi pela dor. A gente parou de trabalhar com posto de combustível exatamente porque numa negociação de venda, meu pai sofreu um golpe, onde ele perdeu casa, fazenda, sítio, posto de combustível, tudo. Então, a gente teve que emergir. Então, a gente tinha que aprender a fazer alguma coisa. Juntando tudo, com isso, eu terminei meu casamento, né? Eu tinha na época, 3 filhos pequenos, e eu tinha que me virar de alguma forma, porque o meu pai sempre tinha feito aquela mesma coisa. E por mais que a justiça estivesse a favor dele, o retorno do dinheiro não iria vir. Então, eu comecei a procurar algo que fosse, assim, condizente com o que eu sabia fazer. Porém, eu era muito nova, eu tinha 22 para 23 anos e não tinha formação. Não tinha formação de administração Não tinha. E quando você vai procurar emprego, você precisa de um currículo. Eu não tinha, sempre tinha trabalhado com meu pai. E uns amigos me chamaram para trabalhar numa autoescola. Isso a gente voltou, a gente foi embora de Campo Grande, eu voltei para Ilha Solteira. E me chamaram para trabalhar numa autoescola. E eu entrei como secretária. E o rapaz, o dono, ele viu meu desempenho, tudo, e falou assim... Eu tinha categoria E na época, porque meu pai tinha caminhões e eu dirigia, eu adorava dirigir. E ele falou, olha, você não quer fazer o curso, começar a dar aula, tal, você tem filho pequeno, é melhor. E meu ex-marido era bem ausente. Eu falei, quero. E fiz o curso e fiquei durante alguns anos dando aula e sustentando a minha família. Daí, no meio do caminho, estando na autoescola, eu fui convidada a gerenciar uma. Que foi um desafio para mim, mas o dono tinha proposto, olha, você vai gerenciar, porque eu gosto muito. Por que foi um desafio Porque eu nunca tinha trabalhado numa proporção tão grande para outra pessoa. Então, eu sempre achava que você precisava ter um diploma para saber fazer, né? Dependendo da área, sim. Concordo ainda. E lá, o problema de pessoas era o mesmo também ou não? Era pior. Sério? É. Porque é uma categoria que tem uma desunião muito grande. Muito grande. E, olha só, naquela época, eu já tinha que lidar com o emocional dos alunos, dos instrutores, de toda a parte administrativa, e eu não entendia disso. Eu não sabia como funcionava. E, principalmente, eu não sabia que existia a maxofobia, que é uma fobia de quem tem medo do trânsito e quem está passando pelo processo de habilitação. E muitos dos meus alunos eu atingi voltando para uma autoescola e dando palestras sobre trânsito. Aí você foi palestrar dentro da empresa que você trabalhava. Agora, há pouco tempo, eu voltei, fui convidada a voltar. Exatamente, porque eles queriam unir a neurociências com o comportamento no trânsito. Qual que era a maior dificuldade que essa empresa que você gerenciava, a maior dificuldade que elas tinham? Nessa empresa, ele era uma rede de autoescolas bem grande, a nível nacional, mas eu gerenciava em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Tá. E a maior dificuldade era a centralização. Parte da direção. Por parte da direção. Como eram mais de 40 unidades e ficava tudo na mão de uma pessoa só, a maior dificuldade, novamente, foi pessoas. Então, era como se eu ficasse meio sozinha. E eu entrei num nível de estresse altíssimo. E eu abandonei mesmo. Mesmo sendo gestora. Mesmo sendo gestora. Eu, às vezes, tinha que dar aula, tinha que estar ali no meio dos alunos, tudo, porque o instrutor
não ia, faltava. Então, eu entrei no nível de estresse muito alto e falei, não... Eu falei a palavra, nunca mais. Tá, e como é que vocês trabalhavam a parte de comunicação da empresa, lá onde vocês gerenciavam? A comunicação no contexto geral, comunicação interna, comunicação para a captação de clientes, como é que vocês usavam a comunicação? Aquela época, a comunicação ainda era na panfletagem, rádio. Para atrair cliente, nós tínhamos... Você lembra daquele famoso bochicheiro que passava na cidade anunciando, sim. né? Então, moto-volante, que era o moto-volante, carro, propagandas parceiras, né? Então, eu falo que parece que a gente está falando de uma época tão longínqua, né? Sim. E não Ainda existe, né? Ainda existe, mas naquela época era extremamente forte. O celular não tinha tanto poder assim. Então, era muito distante a comunicação que eu tinha com os proprietários, diretores, exatamente porque eles iam em datas esporádicas para poder ver o financeiro e o resto ficava por minha conta. Nesse contexto todo que você contou até aqui, isso jamais passava na sua cabeça sobre neurociência, né? Não sabia nem que existia. Tá, e a partir daí você saiu da empresa, né, por excesso de... essa carga de trabalho, que a gente chama de burnout, né? Um estresse excessivo aí. E daí, você foi fazer o quê? Aí eu fui ser mãe. Fiquei um pouco parada, voltei a trabalhar com meu pai, porque ele já estava se reerguendo em outra empresa. E fiquei um pouco mais perto das minhas filhas, porque ser empreendedora e ser tão ativa profissionalmente era difícil conciliar, como é muito difícil hoje em dia também. Só que nesse meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande até hoje, que conversando com ela, e as coisas na minha vida sempre acontecem assim, ela me escutando falar, ela pediu licença para sentar na minha mesa e falou assim, você é muito comunicativa e eu acho que você vai dar uma ótima vendedora. Posso fazer uma entrevista com você? Foi bem assim. Eu falei, maluco, louco. Eu falei, mas para quê? Para você trabalhar no banco. Eu falei, foi aí que você entrou no banco. E eu contei um pouco da minha história, eu não conhecia, Paulinho. E ele falou assim, não, eu vou marcar uma entrevista com você e você vai para vender seguro. Eu falei, vou. E eu fui, fiz a entrevista com os psicólogos do banco, com o supervisor, e ele falou, não, você vai entrar como coordenadora, não tem como você entrar para vender. Nossa. E foi aonde eu mudei totalmente a minha carreira, né? Foi onde eu comecei a ter um contato maior com o corporativo, com vendas, liderança, e tive que encontrar o meio termo entre administrar o meu comportamento e o comportamento das outras pessoas que trabalhavam comigo, porque eu tinha que liderar uma equipe de vendas, né? E atingimento de meta, lidar com pressão, banco não é fácil. Sim. E tem uma diferença das empresas que você passou para o banco, questão de gestão? Qual é a diferença aí? O que você sentiu aí, já que você era coordenador de duas, no caso, as duas experiências de empresas, né? Olha, Washington, é muito diferente. Naquela época, eu achava muito engessada, né? E uma pressão muito grande. Então, só para você ter uma ideia, minha supervisora, ela ligava para mim 8 horas da manhã e falava, hoje você tem que bater 200 mil em venda, tá? Até às 3. E tchau. Né? Então, se você não pensasse, se você não fizesse uma estratégia, você entrava em desespero. E meio que acontece isso, e aconteceu mesmo, porque como que você... Assim, são números muito altos para você passar para pessoas que têm uma realidade diferente, que têm que aceitar aquela realidade e converter em venda, né? Então, é trabalhar com carteira de cliente, relacionamento, dentro do banco, quem é a coordenadora do Vida e Previdência na época não era muito, digamos, querido ali dentro, porque nós trabalhávamos toda a carteira de todos os gerentes, tudo. Então, era mais o relacionamento interno, que era mais conflituoso do que o externo. E vocês conseguiam bater as metas? Conseguia.
Eu lembro que teve um aniversário que eles me mandaram uma meta, era meu aniversário, falou, olha, tinha uma festa do Peão de Barretos, né? E falou assim, bater a meta até as 3 horas da tarde, na sexta-feira, no sábado e domingo, vocês ganham ingresso do Camarote Brahma. Nossa, bati na hora. Que legal. Qual foi a experiência que você teve aí nessa passagem que você teve aí no banco? Que você traz para você, para sua vida hoje? Eu achava que até essa época eu tinha crescido muito, né? Mas foi uma época muito dolorida, muito dolorosa, porque eu tive burnout. Aí? Isso. Aí eu fiquei afastada durante 1 ano, fui embora para o Mato Grosso, fiquei um tempo lá fazendo tratamento para depressão, tomando remédio controlado. Tive síndrome do pânico. Nossa. Tudo por pressão psicológica. Então, você vai vendo que tudo vai te levando para o comportamento. Como que o comportamento, na minha vida, foi influenciado por vários fatores. Legal. E aí, em Mato Grosso, você fez esse tratamento, lá você trabalhava também? Lá, eu trabalhava... Não, eu só estudava. Lá você já começou a estudar? Isso, eu tinha uma amiga lá. Tenho. Que ela era coordenadora de um curso na faculdade. Um dia ela falou, por que você não presta vestibular, né? Você gosta e tal, vai tentar fazer alguma coisa. E foi onde eu prestei para psicologia. E eu comecei a estudar e ganhei bolsa. Eu passei muito bem. E por conta da minha nota, eu ganhei bolsa. E fiquei fazendo estágio e estudando. Mas chegou um momento que eu achei que a psicologia não era para mim. E parei. E por conta... Meus filhos ficaram, né, com a minha mãe, na época. E por conta de saudade, distância, uma série de fatores, eu voltei. Aí eu não... Falei, eu preciso me encontrar por aqui. E aí, como que você fez essa transição para a faculdade de administração? A faculdade de administração, eu fiz enquanto estava aqui na autoescola, né? Eu ia e estudava, ela era à distância, naquela época era diferente, não era EAD. Você só pegava a matéria e ia para fazer prova. Sim. Então, para mim era mais fácil e eu ia todos os finais de semana para Dourados, ia na quinta-feira, ficava até segunda fazendo prova e tal. E voltava. Quando eu fui para Tangará, eu já era formada em administração. Legal. Depois dessa vinda de Mato Grosso, você veio para qual estado? Para São Paulo ou veio para Mato Grosso do Sul? Para São Paulo. Eu voltei para Ilha Solteira. Eu voltei para Ilha Solteira porque minha mãe morava lá, nessa época, com meu pai. E eu fiquei com as minhas filhas, que elas ficavam com a minha mãe nessa época. E fiquei por lá um tempo, terminei algumas especializações, eu fiz MBA e tudo. E falei, bom, vou me preparar para voltar a trabalhar. Logo em seguida, eu me casei pela segunda vez, né? E fui para Três Lagoas. Aí eu recebi o convite para... Convite não, eu recebi o convite para poder fazer uma entrevista para assumir a Pandora, que é uma joalheria a nível mundial, aqui em Campo Grande. E eu passei, não pensei 2 vezes... E voltei para Campo Grande. Só que dessa vez veio todo mundo, veio a família inteira. Bom, você veio para Campo Grande e veio gerenciar uma empresa, né? Qual é a empresa que você falou? A Pandora. Isso. E como que era na época que você veio para cá? Como que era a tua rotina? Quais eram as suas dificuldades aí de gerenciamento, de gestão de pessoas? Fala um pouco. Washington, algumas pessoas não conseguem imaginar como que é o interno de uma empresa multinacional, né? Então, a primeira dificuldade foram as regras. Porque quando você está diante de uma empresa familiar, é um tipo de conduta. Quando você está numa empresa nacional, é outra. E quando você está numa multinacional, é outra. E a gente ainda tem a área de franquia que posso falar depois. Qual a diferença dos 3? Olha, a empresa familiar, ela tem muita emoção, ela tem muito sentimento, ela é meio parental, né? E ela dá uma dificuldade muito grande de trabalhar exatamente com os empresários, porque eles colocaram o coração ali,
né? Então, muitas vezes eu falo que eles não são nem empresários, eles são empresidiários, porque estão presos naquele sistema que eles construíram. Não que não dê lucro, nada disso, mas é um comportamento. Quando a gente lida com uma empresa multinacional, como a Pandora, você tem que aceitar que você é um número. E eu vou te contar a história e você vai entender. Eu entrei na Pandora, tive os melhores treinamentos que um gestor pode ter. Eu viajei o Brasil, estive em contato com pessoas que são extraordinárias, né? Até eu tenho uma mentora, que é a Rachel Maia, e ela já foi capa da Forbes não sei quantas vezes e hoje está à frente de várias organizações mundiais. Só que você tem que ter uma conduta coerente com a empresa, né? E conduta de comportamento pessoal e profissional. Porém, eles são números. Você tem que atingir meta, você tem que dar o resultado, você tem que ter a linhagem que eles pedem realmente dentro do normas e procedimentos deles. E nesses anos que eu fiquei na Pandora, minha dedicação foi absolutamente 100%, digamos assim. Só que em um momento, por estresse também, não falo que é estresse, mas uma rotina muito pesada, porque é shopping, e shopping, só quem trabalha em shopping consegue entender o que eu estou falando. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem domingo, não tem nada. Eu tive uma crise renal muito forte e fiquei internada 15 dias. Nesses 15 dias por que eu fiquei... excesso de trabalho. Por excesso de trabalho. Eu tenho um amigo que passou por isso. por uma situação como essa. Eu não sabia que isso dava. Dá. Excesso de trabalho. Ficar sentado, não se movimentar, não ingerir líquidos, uma série de fatores. E fiquei em coma. E ninguém conseguia descobrir o que era. No meio do caminho, fiz o tratamento, operei, tudo, beleza. Você está de alta, mas eu tinha feito alguns exames no meio do caminho, lá dentro do hospital, aqui em Campo Grande. Quando eu fui pegar os resultados do exame, eu descobri que eu tinha um câncer. E foi avisado para a empresa, tudo, né? Então, você fica afastada e vai fazer o tratamento. Isso foi em setembro para outubro. E entre idas e vindas, fiquei internada novamente e fiquei afastada de novo, já era dezembro. Aí eu recebi um telefonema perguntando quando que eu voltaria, e eu peguei, avisei, né? Falei, mais 5 dias eu tô de alta e eu volto. Não, tranquilo. Eu cheguei na empresa, já tinha a supervisora regional, a supervisora territorial, e falou, me entrega o seu atestado. Ela pegou o atestado, falou assim, foi só até ontem, né? Eu falei, sim. Então tá, infelizmente você está demitida, porque agora nesse processo de final de ano a gente tem que atingir meta e a doença não foi adquirida aqui. Uhum. E fui desligada. E você me falou da empresa familiar, da empresa multinacional e de uma empresa nacional. Você Sim. fez a comparação ali. Uma empresa nacional também tem a carga de normas, de procedimento. Como é que é essa diferença dos três, hein? Tem. Uhum. A empresa nacional, ela também tem, só que ela tem uma cultura nacional. Ela tem uma cultura brasileira. Uhum. Então, qual é a parte mais difícil de você trabalhar numa empresa? É lidar com os colaboradores. E eu falo que não é nem a cultura, né? Lógico que a parte burocrática faz parte, a parte administrativa também faz parte. Porém, nós temos muito intrínseco em algumas empresas uma cultura nacional de produtividade, de entrega, de cobrança. Diferente dos padrões internacionais. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Interessante. Eu notei esse insight aqui, que isso aqui é muito importante. Eu posso até tratar esse assunto com mais. Bom, depois você saiu de lá, você já foi para um outro projeto, foi para uma faculdade, uma universidade? Qual foi o trajeto aí? Bom, depois eu fui, por ter entrado numa empresa tão forte quanto a Pandora, eu fiz muitas amizades no país inteiro até, e uma amiga que trabalhou comigo na Pandora, de Manaus, me chamou para ir assumir uma das lojas que ela era supervisora lá. E era joalheria também. Teu network ficou grande, né? Network é tudo, né? Legal. E aí, trabalhou lá? Daí eu fui para Manaus e deixei meus filhos já adultos aqui, adolescentes, passando para a fase adulta.
E fiquei um tempo, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos lá. E voltei exatamente porque a minha filha estava entrando em estado de depressão. E eu comecei a, mesmo de longe, tentar ajudá-la, tudo. E eu não conseguia. E foi aonde eu comecei a já pesquisar várias coisas sobre comportamento, depressão. Porque quando é com a gente acha que dá conta. Mas quando é com o filho, o negócio aperta um pouquinho mais. Você começa a estudar mais. Você começa a estudar mais. Aí eu vim embora, realmente, desfiz um contrato muito grande lá. Mas eu falei, olha, não tem como eu ficar, ela não tá bem mesmo. E eu voltei, só que ela já morava com o marido, com hoje marido dela, tudo. E voltei para ficar mais próxima. E a gente se uniu novamente e eu tive a possibilidade de entrar numa empresa aqui em Campo Grande que me facilitou uma imersão em inteligência emocional. E essa imersão foram 3 dias. Ela foi assim, eu falo que isso foi o meu divisor de águas. Eu entendi muitas coisas que aconteceram na minha vida no passado, porque, né, conto essa história, você desceu uma lágrima, e comecei a ressignificar algumas crenças, mas eu não entendi ainda sobre comportamento. Por incrível que pareça, quando eu vim aqui, estava vindo no trânsito, chegou no meu WhatsApp aqui uma postagem de Warren Buffett, né, o cara mais rico do mundo, e ele citando 8 assuntos que você deveria estudar agora. O primeiro dele, inteligência emocional. Exatamente. Se você souber a importância que tem, não de você esperar a inteligência emocional dos outros, mas você aplicar. Só saber sobre a inteligência emocional não te leva a lugar nenhum. Você tem que aplicar, porque você começa a ter leveza, você começa a não carregar a carga que as outras pessoas deixam em você no seu relacionamento diário. Então, aí começou a minha mudança mesmo. Só que daí veio tudo junto. Veio essa minha imersão, que eu já comecei a ter uma expansão de mentalidade muito grande. E lá eu fiz um curso de parentalidade, coach parental. Exatamente porque eu tinha uma filha ainda de 15 anos, uma de 17 e essa de 19. E eu falei assim, eu comecei a ver que eu não era a mãe que eu achava que eu era. E comecei a ver um monte de falhas, tudo. E deu um start muito grande em mim, porque uma das perguntas que eu fiz foi, elas estão crescendo, e o que eu vou fazer depois? Porque eu já não era mais casada. Minha vida era ou o lado profissional ou elas. E eu já estava com quase 40 anos e não tinha me encontrado. Então, essa imersão para mim foi a mudança de vida realmente que eu precisava. Eu falo que o meu propósito começou a correr atrás de mim aí. Só que depois disso que eu fiz, eu comecei a estudar mais, e nesse meio tempo a minha filha caiu em depressão mesmo. Depois veio a pandemia, onde eu trabalhava com a área de restaurante já numa rede de postos de combustível. E fui desligada, sempre autônoma, CNPJ, não tinha renda, não tinha reserva. E tive que aprender a lidar com a doença da minha filha. Só que não foi pouca coisa. Então, a depressão, eu falo que não espere você ter em casa, comece a ver os detalhes, porque você pode salvar alguém realmente. E foi algo muito forte, assim, eu já estava nesse processo. Pequenos comportamentos que vão denunciando, né? Isso. Eu morava na minha casa, ela morava com o marido, e um dia eu senti que ela não estava bem, pedi para dormir na casa dela. Ela tinha reclamado muito pelo telefone, eu pedi para dormir na casa dela. E de madrugada meu genro me chama e pedindo socorro, e eu acho a minha filha com os 2 pulsos cortados no banheiro. Nossa. Então, para mim, ali, eu falo, a gente veio conversar sobre isso semana passada, porque ela fala, mãe, eu não lembro de absolutamente nada. Aí vai toda uma correria, todo um processo. Eu parei de trabalhar, parei com tudo, fui para dentro da casa dela, morar com ela mesmo, e procurar ajuda. E comecei a estudar, e conversando com pessoas que são da área da psicologia,
E eu tenho uma grande amiga, que ela é psicóloga, ela é minha mentora há anos, e ela falou assim, você já ouviu falar sobre a neurociências? Tenta estudar e ela é algo mais acessível para você não vai ter tempo de fazer uma faculdade. E eu comecei a procurar, e a inteligência artificial naquela época já funcionava e veio o curso de neurociências, né? Aí eu falei, eu vou começar a estudar. Comecei primeiro com Pedro Calabres, que é um professor de neurociências. Entrei para a Neurovox, fiz uma especialização. E eu não aceitava o fato da minha filha ficar internada no CAPS, que é um lugar maravilhoso, né, de ajuda. Ela conseguiu entrar muito facilmente, até porque ela já tinha ido para as vias de fato, como eles falam, né? Porém, ela vegetava, ela ficava à base de remédio. E quando ela recebeu alta, que foi para casa, ela tinha que tomar os remédios. Só que os remédios que ela tinha que tomar para controlar foram o estímulo para ela tentar o suicídio novamente. E isso daí, para mim, era inaceitável. E foi aonde eu comecei a estudar. E quando a gente conseguiu fazer com que ela saísse da fase mais crítica, e é tão incrível porque o seu comportamento ele é modulado pelo ambiente. Então, a neurociências me trouxe essa racionalidade e a gente começou a mudar o ambiente. A gente começou a tirar ela de ambientes onde favoreciam que ela ficasse mais doente. Começamos a colocar, mas foi um trabalho assim, projeto, uma força-tarefa familiar, porque foi todo mundo envolvido. Foram todos meus filhos, foi a sogra, sogro, marido, foi todo mundo. No caso, o ambiente dela, ela estava hospitalizada, estava numa clínica. Estava numa clínica. Então, naquela clínica, o ambiente que tinha pessoas com problemas de depressão também. Depressão, psiquiátricos. Todo o contexto ali, o ambiente era aquilo lá. Isso. Eu já ouvi falar que o ambiente sempre vence, né? O ambiente vence, em qualquer situação. Então, aí você tinha que tirar ela de lá para que ela pudesse respirar um novo ar, ter um novo ambiente. Sim. E ela saiu, a gente ficou cuidando dela em casa. E isso você aprendeu na neurociência? Foi, na neurociências. O que mais que você aplicou do que você aprendeu ali com a sua filha? Olha, o comportamento, ele é modulado por mini hábitos, né? Então, para você criar uma rotina saudável, você não vai começar do dia para a noite. Para você sair, para você ter o pensamento positivo que todo mundo fala que você tem que ter, você precisa começar com coisas muito pequenas. Então, a gente começou a ajustar a rotina dela, mas bem sutilmente, para que ela fosse saindo disso. Aí eu já consegui ir para minha casa, a gente começou a dar um pouco mais de liberdade, de espaço para que ela pudesse ir vivendo a vida dela também. Mas, assim, dia sim, dia não, eu estava lá, então a gente saía para poder fazer alguma coisa. Eu já fazia acompanhamento, mas sem ela saber. Porque se ela soubesse, eu acho que ela não aceitaria. Ela estava muito resistente a muita coisa. O depressivo, ele não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Ele acha que o que ele está sentindo é muito exacerbado. Ele não consegue medir. Então, a ansiedade, a depressão, ela é algo que você não consegue controlar, realmente. Então, era muito difícil eu fazer com que ela entendesse que com o tempo e um ajuste de rotina, isso iria se acalmar, né? Então, a gente foi procurando modular de pouquinho em pouquinho. E sem ela saber. Porque ela... Então, sua primeira cliente... Foi minha filha. Que hoje é a tua profissão, né? Você é neurocientista. Sua primeira cliente foi sua filha. Foi minha filha. E você foi aplicando o seu conhecimento. Eu só estudei neurociências para isso. Sério? Só para isso. Legal. E aí que foi criando as rotinas para ela, né? Sim. Tirando ela do ambiente. Legal. Mais alguma coisa que você fez, que você aprendeu na neurociência que influencia no comportamento das pessoas? Alimentação. Eu aprendi que é importantíssimo. Eu achava que a alimentação ela só servia para você emagrecer e engordar. A alimentação ela traz memórias também, não traz? Total. Eu sei porque quando eu estou cozinhando junto com meus filhos, me traz muita memória da minha mãe. Ela traz memória, ela traz regulação de dopamina,
que é o que te motiva a continuar fazendo. Às vezes eu faço alguns pratos de comida que eu nunca fiz, mas assim, talvez eu tenha feito isso com minha mãe quando criança, sei lá, mas parece que está tão vivo ali. Interessante. 3 coisas que eu aprendi com a neurociências: durma bem, beba água e se exercite. Então, Qual que é, por quê? Cada um deles. Dormir, o sono é inegociável. Qualquer coisa que você queira atingir, primeiro você tem que aprender a dormir. O seu cérebro, ele precisa de, no mínimo, 7 horas de sono diária. Lógico que vai depender da sua fisiologia, do seu histórico, né? Mas dormir menos que isso, cientificamente é comprovado que é maléfico. E de dormir de 8 a 9 horas também pode te ocasionar até problemas cardíacos, tá? Então, não dormir bem também acarreta aí a improdutividade, né? Que é onde você trata ali, onde você começa onde eu trato. Então, a primeira coisa, por exemplo, no acompanhamento que eu faço com os meus alunos, eu gosto de chamá-los de alunos, né? Porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa e passando conhecimento. Durante 7 dias, você vai me mostrar como que você dorme. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou super disposto, trabalho o dia inteiro, não tenho sono. E quando a gente vê, eu passo um gráfico para eles, durante esses 7 dias, eles têm que fazer uma regulação de rotina. E quando eu volto com o gráfico e falo assim, olha, tá aqui, ó, aqui você dorme pouco, como é que foi? Me descreve como é que foi o seu, por exemplo, dormir 5 horas na terça, me descreve como que foi a sua quarta. Tá ali escrito. Ele fala, nossa, eu acabei discutindo com alguém que deu tudo errado. A pessoa não percebe. E ela não percebe. Ela acha que foi alguma coisa externa e foi o sono. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Daí eu falo, vamos ficar 7 dias, eu vou te acompanhar. Daí eu ajusto o sono. Ela fala assim, nossa, eu estou bem menos ansioso. Então, o sono é inegociável. Se você quer ter memória, bom humor, produção de neurotransmissores, regulação hormonal, é o sono. Que legal, interessante. E água? A água. Bom, eu descobri, é até engraçado, todo mundo ri, né? Eu tive problema renal a vida inteira, né? E eu nunca fui de beber água. Mas eu descobri que também excesso de água é ruim. A água, a gente está falando de cérebro. Então, muitas pessoas, eu coloco um negócio de água na internet, o pessoal chega e fala assim, ai, mas fulano falou que tem que ser X quantidade de água. Eu estou falando de cérebro. O nosso cérebro, ele consome, parado, 20% de energia do meu corpo, tá? E 2,5 litros de água para um homem de 60 quilos, só o cérebro. Então, eu tenho que beber água. Às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça que ela não sabe de onde vem, pressão alta, mau humor, fome, água, né? Por quê? Porque nós somos feitos de água. E até para um neurônio se comunicar com outro, ele precisa da água para fazer esse caminho, né? Então, assim, se você está fazendo uma dieta, se você está fazendo suplementação, se você está fazendo exercício físico, aí consulte realmente um médico, um especialista, para poder fazer uma dieta hídrica correta. Porém, o mínimo que uma pessoa tem que consumir de água por conta das funções cerebrais é 2 litros a 2,5 litros. Então, até a água que você consome durante o dia, ela é importantíssima para a evolução fisiológica e mental que você vai ter. A água, ela consegue até ativar o seu nível de memória, tá? Junto com o sono. Então, é um conjunto, é um ajuste. E o exercício? O nosso cérebro, ele gasta energia, certo? E ele gosta de movimento. Só que eu falo assim, olha, acompanha a linha de raciocínio que eu falo isso em todas as minhas palestras. Imagina uma criança mimada num corredor de supermercado só de doce. Ela se joga no chão e você, para parar de passar vergonha, você quer ir lá levantar ela, né? E em casa a gente conversa. O nosso cérebro é assim. Então, ele sempre vai fazer alguma coisa para que você fique em repouso e só ele fica trabalhando. É onde que vem a ativação de memória, pensamento acelerado, uma série de coisas. Danado esse cérebro, né? Ele é mandão. Ele manda na gente. Então, o que eu ensino,
dentro da modulação de comportamento, é exatamente você controlar o seu cérebro. Porque se ele controla você, você fica refém. Então, eu preciso que você aprenda a controlar ele, através de uma criação de rotina, comportamento e mini hábitos. Vamos falar da parte empresarial. Como é que faz para o empresário ter energia, disposição para ele poder trabalhar o dia todo, cumprir a sua agenda e ainda à noite ter que ter um convívio familiar, ajudar os filhos a fazer tarefa, dar aquela atenção especial para a esposa ou para o seu companheiro ou para sua companheira. Qual é a rotina diária que a pessoa tem que ter? Bom, para você ter uma boa noite, começa no dia, né? Então, primeiro, ele tem que cuidar do lado profissional mesmo, ver como que essa empresa está, se ela não está tomando muito o tempo dele também. Então, dentro da experiência de gestão de negócios que eu tenho, normalmente nesses acompanhamentos com os empresários, a gente vai também investigar como que está a empresa. E bolar um plano estratégico para que ele consiga realmente ter qualidade de vida, qualidade de tempo, né, com a família e com ele. Então, normalmente, a gente faz ajustes na vida profissional. Sim. Que vai impactar diretamente na vida pessoal. Mas não é da noite para o dia. Uma das coisas que tem que ter consciência é que nenhuma grande modificação, uma modificação para a longevidade vai acontecer imediatamente. Então, leva um pouquinho de tempo, mas nós fazemos um planejamento de regulação, tanto da vida profissional, da empresa, quanto da vida pessoal. Então, uma empresa que ela não é autogerenciável, aí ele fica refém aí da própria empresa dele, né? Ele fica refém da empresa. A empresa ela é reflexo da vida pessoal. Se ele não tem controle da vida pessoal, da rotina diária dele, lá na empresa também isso dificulta, né? Então, sim. Um reflete no outro. Totalmente. Legal. E a gente está chegando nos finalmente aqui. Como que o ser humano, um empreendedor, como que ele tem que se comportar no seu dia a dia aí, junto à família, para que ele tenha um bom final de semana, uma boa estada ali com a família, para que isso reflita na empresa, porque a empresa também vai dar bons frutos. E como que ele consegue transmitir isso para os seus funcionários? Porque eu sempre falo que para os empresários que os problemas dos seus funcionários, todos os funcionários canalizam dentro de um lugar, a sua empresa. Então, cria um ambiente de energias que vem lá da residência de cada funcionário. Isso. Como que um empresário controla tudo isso? Olha, a primeira coisa é a gestão emocional e comportamental. Eu costumo dizer que ser adulto é resolver problemas e não procrastinar isso, né? Então, a partir do momento que você começa a gerenciar a sua individualidade, a sua vida pessoal, você vai se tornando um ser influenciável. E as pessoas no seu ambiente vão querendo saber como é que é também. E você consegue trabalhar isso com elas. Lógico que na teoria é muito mais fácil, né? Sim. Mas o primeiro ponto é: eu quero, eu faço e começar. Ser o exemplo. Ser o exemplo. Então, é bem isso que você falou. Cada um tem a sua casa, cada um tem o seu problema e ele traz para o ambiente de trabalho. Porém, nós sempre queremos mudar o outro, o comportamento do outro, e não é. Primeiro eu mudo o meu, eu vejo o que dá certo, o que dá errado, até onde eu consigo e como eu faço. Aí eu começo a mudar o meu ambiente. E eu consigo, assim, criar um ambiente saudável dentro das empresas, que é esse trabalho que a gente faz. Legal. Para o futuro do nosso meio empreendedorismo, empresarial, eu falei aqui sobre uma frase aqui sobre inteligência emocional. Como que as empresas têm que cuidar daqui para frente? Porque às vezes a pessoa já está consolidada, tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ela criou uma cultura ali da empresa, e ela está crescendo, mas só que ela não passa daquele nível, ela precisa passar para um outro nível. E isso precisa mexer um pouco na cultura, né? Como que você vê isso numa empresa para o futuro dela? Olha, as empresas que querem realmente o crescimento, ela tem que começar a olhar com outros olhos os colaboradores e o ambiente. Não é ser paternal, não é você ser protecionista, mas é você ter um nível de consciência realmente de que cada um vai trazer
junto com ele todas as dores que ele vivencia lá fora. Então, uma empresa, para crescer, ela tem que cuidar exatamente de quem produz, que são os colaboradores. Né? Então, você fazendo um trabalho de desenvolvimento do ambiente, de inteligência emocional e reprogramação cultural, você consegue obter resultados extraordinários, porque a alta produtividade da sua empresa está em quem faz a produção, que é o colaborador. Então, se ele se sente bem, se ele toma consciência de que aquele ambiente está sendo favorável para ele se desenvolver pessoalmente, não existe mais aquele negócio de deixar os problemas da porta para fora. Sim. Isso daí é balela, não existe mais mesmo. Mas também não é deixar refletir. É você ensinar as pessoas a fazer gerenciamento emocional e comportamental. Eu tenho uma frase minha no Instagram que diz assim: cuide primeiro da inteligência emocional da pessoa que vai cuidar da tua empresa, que vai te trazer dinheiro para sua empresa. Exato. Então, tem que cuidar da mentalidade da pessoa. Como que você imagina fazendo aí o seu trabalho daqui 20 anos? Olha, eu tenho a pretensão, não vou falar que é um sonho, mas eu tenho a pretensão de conseguir levar toda essa bagagem de conhecimento que eu tive na prática para mais pessoas. Quando a gente faz na própria vida e obtém um resultado, a gente quer propagar isso, né? E a neurociências, ela entrou na minha vida por um motivo, mas hoje é o meu propósito. Então, eu quero cada vez mais que pessoas comecem a ter qualidade de vida e qualidade de tempo com os familiares, com os amigos e consigo, que aprendam a ter a solitude e não se sintam solitários. Qual a mensagem que você entrega aí para os jovens que estão iniciando uma carreira? Para os jovens que estão iniciando uma carreira, começa a dar valor na sua vida adulta agora. Não espera o tempo passar. Não tem essa de, eu quero viver, né? Porque eu acho que você pode ter consciência, aprender a gerir a sua vida de uma forma muito positiva. Começar a ter comportamentos positivos para que no futuro você não se arrependa. As pessoas acima de 40 anos que eu converso, a maioria, se você perguntar qual foi seu maior arrependimento, é não ter construído a minha vida lá atrás. Então, para os jovens que estão escutando, comecem a olhar com mais cuidado para a sua vida adulta, para a fase em que você só quer realmente usufruir, não do dinheiro, da saúde. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui que vai ficar para a posteridade. Se no futuro, bem distante, se você não estivesse mais aqui, nem eu, nem você, que mensagem você quer deixar para seus bisnetos, tataranetos, pessoas da terceira, da quarta geração, e para que eles pudessem te ouvir? Que mensagem você deixaria? Entendam a frase: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Show. Ela é muito importante. Gratidão aí pela sua participação. Quero saber se você quer deixar seus contatos aí, teu Instagram, teu Face, tuas redes sociais, seu telefone. E mesmo assim, ainda vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo aí, os seus contatos. Bom, vou deixar o meu Instagram, né? Podem me acompanhar lá, é Larissa Gali Dias, que é o meu nome mesmo, e eu dou dicas de como você criar mini hábitos, como que você cria rotinas e como que você consegue ter uma vida com gerenciamento emocional, principalmente para um desenvolvimento de produtividade. Legal. Para você que acompanhou aqui o nosso podcast Amigos e Negócios, vou fazer um pequeno resumo aqui de algumas coisas que me chamou a atenção. Que existem 3 tipos de empresas, 3 tipos de empresários. Como é que se gerencia uma empresa? A empresa familiar, a empresa nacional e a empresa que é uma multinacional, né? A empresa familiar tem coração, tem emoção, são os pais, famílias, gerenciado por famílias, que 98% das nossas empresas no país são de pequenos negócios.
e tem aquela cultura nossa brasileira, né? E tem as empresas nacionais, são umas empresas maiores, né? Que tem unidades em outros estados, né? Ali a gente trabalha mais a cultura da empresa, a cultura local e vai gerenciando num contexto nacional. E as multinacionais, que elas comandam empresas no mundo todo. Ali, na visão da nossa entrevistada, é que você só mais um número, mais uma pessoa que vai cumprir aquele ritual, aqueles protocolos que são muito mais rígidos. Mas para cada empresa tem o seu sistema de gestão e tá tudo bem. Outra coisa que eu aprendi aqui é sobre comportamento, né? Então, se você quer ajudar alguém, se você quer se ajudar, entenda que o seu ambiente, né, ele vence sempre. Então, você é reflexo do seu ambiente, das suas amizades, dos seus amigos, né, do ambiente que você vive. Então, se você consegue criar aí, mudar um pouco o seu ambiente, você consegue criar novos mini hábitos para você criar uma nova rotina na sua vida. E outra coisa que me chamou muita atenção é que o cérebro manda, né? Então ela é uma criança mimada e que ela manda em você, manda em mim. E assim é interessante. Uma dica que a nossa entrevistada deixou, ela disse que é uma dica de ouro, né? Para a gente conseguir fazer uma academia, né? Criar os mini hábitos, caminhar aí 10 minutos, depois no final de semana caminhar 20, 30, até 60 minutos, depois você vai, se você vai fazer o que você gosta, se é ir para uma academia, se é correr, mas os mini hábitos você começa a dar o início de um novo projeto. Você pode usar isso para outras coisas também, tanto para você ler um livro, tanto para você desenvolver um projeto ou uma nova rotina na sua vida. Bom, perguntei também como que se consegue ter um dia bem produtivo. Aí ela disse que o dia começa, a sua noite começa num dia, né? Então, vamos dizer que a noite agradável começa na manhã, né? Então, eu tenho que ajustar minhas rotinas aí. E que nós somos, o que a gente se comporta na nossa empresa é reflexo da nossa vida pessoal. Então, olhar para o ambiente da empresa, ver o que não está legal, se puder mudar, criar uma cultura do jeito que você quer. E se você gostou desse canal, dessa entrevista, comenta aqui embaixo quem você gostaria que eu trouxesse aqui, qual tema que você gostaria que eu trouxesse aqui, um entrevistado, para compartilhar com você a trajetória deles, o antes, o durante e o após da sua vida, da sua jornada. E eu agradeço a você, a sua atenção, espero que eu tenha contribuído aí na expectativa sua de você ter dado esse tempo para você, para nós aqui, por ter contribuído com você aí com esse tema maravilhoso que nós falamos hoje sobre neurociência, o comportamento do ser humano através da neurociência. Muito obrigado e até o próximo podcast.